Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês um ensinamento que Deus me deu ontem. Hoje é dia de gravar, então eu estava muito atenta essa semana para ver o que o Senhor queria que eu compartilhasse aqui nesse canal. Até porque esse canal é dele, não é meu. E ele me fez lembrar de algumas coisas que eu passei com ele e me fez refletir e analisar em detalhes onde eu estou agora, na minha vida com ele, em como eu sirvo a ele. E veio na minha cabeça, sabe? Às vezes a gente tem uma promessa e essa promessa às vezes demora a chegar, porque Deus tem todo um preparo ali com a gente, né? Mas às vezes a gente fica perdido nesse processo, nessa espera. A gente fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Tá demorando tanto. Meu Deus, eu já mudei tantos hábitos, eu já mudei lugares por amor a ti, né? Pra te obedecer. Veio isso na minha cabeça. Eu tava fazendo meu devocional na hora e eu lembrei de Abraão. Deus mandou Abraão sair da onde ele morava para ir para uma nova cidade, um novo lugar. E ele não indagou a Deus, ele foi. E é justamente desse processo que eu quero falar com vocês. Para não deixar só nas minhas palavras, né, essa parte sobre Abraão, quero que vocês leiam comigo lá em Hebreus 11, verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso aqui me tocou muito, porque é exatamente isso que eu já falei. Às vezes Deus manda a gente fazer algo ou nos promete algo que não é tão rápido, não é amanhã já, sabe? E nós somos ansiosos, nós somos agoniados, né? Não gostamos de esperar anos para ter coisas. E às vezes o que ele nos promete não é nem besteira, não é nem luxo. São coisas necessárias, são coisas importantes, coisas urgentes pra gente que é humano, sabe? A gente vive na Terra, nós temos necessidades humanas. E piora tudo, né? Piora a ansiedade quando é coisas urgentes que são inegociáveis. A espera se torna mais dolorosa. E isso é justamente porque gostamos de ter um plano. Não gostamos de esperar alguém nos direcionar. Nós temos medo de que esse direcionamento venha tarde demais ou rápido demais, ou até venha errado. Não errado porque Deus errou, mas porque a gente entendeu errado. Então, depender de Deus é uma coisa assim inegociável na vida cristã, mas é muito difícil. Eu já falei aqui sobre um pouco da minha história, sobre essa questão de plano de Deus, né? A dificuldade que foi eu aceitar isso, começar a viver isso. Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. Eu acho que foi o primeiro vídeo. Eu creio que Deus vai falar no seu coração, assim como eu creio que também vai falar através disso. Basicamente, nós gostamos de ter um mapa. Nós criamos esse mapa. Eu sempre fiz isso a minha vida toda. Até um tempo desse, aos 22 anos, eu fazia isso. Eu montava a minha estratégia, o meu plano. Abraão não sabia no que ia dar quando ele fosse para esse outro lugar. Mas ele confiava tanto em Deus que ele nem perguntou. Ele só falou assim: tá, Deus, eu vou largar tudo aqui e vou para esse lugar. Eu vou confiar. Eu não vou nem ter crises. Eu vou. E por mais que já tenhamos anos aí de fé, anos cristãos, anos de experiências com intimidade com Deus, vai ter momentos que a gente vai sentir isso. A questão é obedecer. Se você obedecer, creia, tenha fé, não duvide de que Ele vai te guiar para o melhor. Deus é um Pai detalhista. Ele é um Pai que já conhece o futuro. Ele conhece a sua personalidade futura. Porque vocês sabem, né? Quando a gente permite evoluir, não só na vida, mas também na vida com Deus, a gente nunca vai ficar do mesmo jeito que a gente estava 6 meses atrás. A gente evolui para cada vez mais perto de Deus, experiente, mais sabedor da palavra. Então, assim, Ele sabe até a sua personalidade futura. Será que você vai estar num momento bom para suportar o que você tanto quer?
Então às vezes a gente fica assim, né? Ai, Deus não me deu isso, eu tô fazendo tanta coisa por ele, ele não tá cuidando das minhas coisas, como diz na palavra. Só que tem todo um contexto. Talvez não seja o momento, talvez você não esteja preparado, ou talvez não dê certo como você acha que daria. E eu não vou mentir pra vocês, esse canal foi feito justamente para compartilhar as coisas que Deus me ensina, porque eu vi que tem muitas coisas que às vezes pra gente é uma batalha pequena vencida, mas pode ser uma coisa super grande, a virada de chave para alguém. Então eu vou compartilhar aqui, sem vergonha, sem medo, porque é pra glória dele. Ontem eu estava triste, ontem eu estava um pouco chateada. E aí eu fiz a minha oração, fui fazer o meu devocional, mesmo mal. Temos que ir até Deus, tá, gente? Eu não fui ficar desabafando pra amiga, pra família, pra marido. Eu fui ler a Bíblia, porque eu sabia que através da Bíblia o Senhor ia me guiar de alguma forma, Deus ia pelo menos me acalentar. E ele me respondeu. E o que ele me respondeu? Ele mandou eu vir gravar esse vídeo hoje pra dizer, pra compartilhar isso com vocês também. Ele me disse o seguinte: coloque-se diante de mim, se livre dessas suas perguntas, pare de querer saber qual é o meu plano e confie que eu não vou deixar você na mão. Ele me deu até o título do vídeo através disso, dessa frase que ele me disse. Gente, foi isso. Quando eu li isso, quando eu entendi, quando ele falou no meu coração isso, eu fiquei passada, porque era exatamente o que eu precisava. Ele foi misericordioso, falou isso pra mim, e na mesma hora eu, nossa, comecei a chorar horrores, pedi perdão a ele, porque de certa forma, através disso, eu não estava confiando 100%, me deu uma pequena dúvida, né? Me deu um pouco de vontade de retroceder. E ele, com o amor dele, a graça dele, incalculável, né, a paciência dele, ele veio até mim e falou isso. E mandou eu vir aqui te falar também. Eu orei antes de fazer esse vídeo. Eu falei: Deus, por favor, leve esse vídeo. Pessoas que estão em um processo que tem que esperar, que tem que se manter firme enquanto espera, enquanto está no processo, sabe? Que às vezes se desanimam como eu. Porque nós somos seres humanos. É normal isso. É normal a gente ficar assim. O importante é a gente sempre usar a estratégia e correr e assistir um vídeo de devocional, correr, pegar a palavra, correr e orar, sabe? E nesse dia eu tava sem força nenhuma, mas eu peguei a palavra e ele me abraçou. Gente, foi um abraço. Vocês já sentiram isso? Conta aqui nos comentários pra mim. Quando você tá lendo a Bíblia e você pega e vê ali uma palavra que super casou com o que você tá passando, foi como um sinal, foi como uma resposta. E é como se fosse um abraço. Foi tipo isso que eu senti, entendeu? Então assim, imediatamente, eu fiquei muito mais leve, eu fiquei muito mais tranquila. Aí quando a gente tá muito bem com Deus, né, quando a gente tá lá super abraçada com Ele, parece que tudo espera, né? Tudo espera. Ai, meu problema nem é tão grande assim, gente. O mais importante, eu já tenho Deus comigo. Eu tenho esses abraços, eu tenho essa intimidade, sabe? Pior seria eu estar nessa dificuldade, nesse processo, sozinha, como várias vezes já aconteceu, sabe? Então, a minha tristeza passou. E sinceramente, gente, essa semana eu não estava com vontade de gravar. E não foi nem por mal, foi porque tive muitas agendas. Fui para outras cidades a convites para louvar e eu tava tão cansada. Juntou o cansaço físico com o cansaço emocional, justamente por causa dessas coisas que eu estou buscando, né, e esperando em Deus. Que eu já fiz toda a minha parte, agora eu tô só na dispensação, na minha posição, enquanto Deus ainda não me dá. E aí juntou esses dois cansaços e eu fiquei super cansada, sem vontade de gravar. E aí veio Deus, me respondeu, me acalmou e ainda me mandou compartilhar isso no canal. Eu senti fortemente no meu coração que era essa mensagem dessa semana, que era isso que eu tinha que falar hoje, que tinha direção certa, endereço certo, sabe?
eu creio que teve direção, sabe? E pra mim mesma, gente, foi um bálsamo. E o que mais falou no meu coração foi justamente essa frase. Olha, ele não a deixará na mão. Eu acho que eu vou colocar até como título do vídeo, porque é isso. Foi como ele falou assim pra mim. Foi como se ele tivesse falado assim: Fabielle, eu te tirei dali, eu te coloquei aqui, tu vai passar por um novo processo, um processo que você não sabe como vai ser, né? Você tá totalmente na minha dependência, mas ó, presta atenção, eu não tirei você daqui pra cá pra te deixar sozinha, se prejudicando, não. Eu não vou deixar você só, eu não vou deixar você na mão. Gente, isso, nossa, foi como uma flecha no meu coração. Calma, eu não vou deixar você na mão. Sabe, gente, é tão lindo quando Deus fala com a gente. O que vem de Deus traz paz, mas não anula algumas dificuldades, né? O inimigo sempre vai tentar burlar, transformar a bênção em maldição. E Deus vai permitir, porque Ele precisa ver se você é fiel a Ele, Ele precisa te ensinar alguma coisa através disso, precisa te fortalecer, te amadurecer mais, porque talvez vai vir outra coisa que você precisa estar ainda mais forte. Então, entenda, não é porque Deus te deu essa casa, que essa casa nunca vai dar um problema. Não significa que porque o seu casamento é de Deus, que você nunca vai brigar com seu marido, nunca vai querer deixar ele. Vai ter coisas assim que Deus vai deixar o inimigo, ou até mesmo ele, vai mexer um pouquinho para ver a sua, né, para te fortalecer, para te fazer crescer. Se a gente ficar no bem bom sempre, a gente não evolui. Você já percebeu que depois de uma grande luta, você evoluiu, você melhorou, você só é quem você é hoje por causa de tudo que você passou. E na Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se ele não deixar. Então, tudo que você passou não foi só consequência dos seus erros, não foi só consequência das pessoas que estão à sua volta, consequências da vida. Foi permissão de Deus, sabe? Então Deus te fala hoje: eu não vou te deixar só, eu não vou deixar você na mão. Eu não sou como os homens que dizem uma coisa e faz outra. Eu não sou igual aos homens. Então confia que esse Deus tão misericordioso, tão amoroso, Ele tá se importando sim com você e Ele tá te sustentando nesse processo. Mas Fabielle, o que eu faço? Porque vai ter dias que eu vou estar triste, vai ter dias que eu vou acordar mais chateado. Nesse processo, somente ore, somente fique na posição, somente faça o que Ele já te falou, o que Ele já te direcionou. Mas eu preciso saber se aquilo... Não, você não precisa saber. Se você precisasse saber, realmente, Deus já tinha te falado. Se você já está buscando e Deus ainda não falou, é porque Ele não quer que você saiba de nada. Fica aí somente com o que você já tem, com as respostas que você já tem, com a direção que você já tem, e fica nisso, fica nisso. Se Deus já é um novo, amém. Se não, amém também. Você já sabe que deve orar sempre, você já sabe que deve buscar ao Senhor, servir a Ele da sua melhor forma possível. Você já sabe disso. Então, enquanto Ele não faz mais, não te mostra mais, não te dá a tua bênção, nesse processo você continua na posição, principalmente na oração, porque se você não orar, você não vai saber. Você não vai saber mesmo, você não vai evoluir mesmo, você não vai aprender nada, você não vai. A chave de tudo e o que mais pode nos sustentar, mais do que dinheiro, mais do que pessoas, famílias, casa, é Deus. Deus, a palavra bíblica e a oração. Enquanto Deus não cumpre aquela promessa, faça isso. Tenha certeza, mesmo que demore anos, 20, 30, 10, 5, 2 anos, você não vai ter perdido tempo, você não vai ter ficado parado no tempo, você vai ter evoluído com Deus. E isso é mais importante. Então Deus te fala hoje: eu não vou deixar você só, eu não vou deixar você na mão. Confie em mim e continue na posição. Amém? Era essa palavra que Deus mandou eu compartilhar com vocês. E eu creio que tem o endereço certo. Eu creio que se você está aqui assistindo, não é em vão, não é por causa da capa, não é por causa do nome. Você crê nisso? Se você tem alguma coisa para compartilhar sobre esse assunto, dividir a sua opinião, dividir alguma experiência que você já teve, alguma coisa que complemente o vídeo, pode comentar aqui, pode ficar à vontade, tá? Eu amo ver os comentários.
Dá um like também nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.